Olá, seja bem-vindo ao programa Falemos da CEDEAO. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental é constituída por 15 Estados-membros. Hoje vamos conhecer dois países vizinhos, o Senegal e a Guiné-Bissau. Primeiro viajamos até Le Pays de Teranga, Senegal. O Senegal está localizado no extremo oeste do continente africano e Dakar, fundada em 1857, é o ponto mais a oeste de toda a África continental. O inegável charme de Saint-Louis torna a região um dos principais destinos do turismo cultural, balneário e ecológico. Regiões como La Petite Côte, Sine Salon, La Casamance também são a razão pela qual mais de 1,7 milhões de turistas visitaram o país em 2019. Le Pays de la Teranga, país da hospitalidade, nem sempre aparece nos mídias pelas boas razões. Para o blogger de viagens Cheikh Mustafa, é a altura de promover o país numa perspectiva mais local. O turismo local consiste em mostrar outros aspectos do Senegal. Nos últimos anos, 2020, 2021 e mesmo antes, temos tido a oportunidade de mostrar o nosso país através da nossa perspectiva. Normalmente, quando mostram o Senegal, vê-se todos os nossos problemas, como, por exemplo, o problema de acesso à água, à eletricidade. Realça-se muito as nossas dificuldades. Problemas existem em qualquer parte do mundo. E eu, por exemplo, estou em Paris e cá temos pessoas a dormir na rua. Embora sempre tenham mostrado os aspectos menos positivos do nosso país, o Senegal é um país muito bonito, com muita riqueza. A questão é que esta riqueza nunca foi mostrada ao mundo. E eu, como blogger, o meu papel é mostrar estes aspectos do país, mesmo aos meus conterrâneos. Incluindo a minha própria pessoa, nós não conhecemos o nosso país. Não temos o hábito de ir explorar outras regiões do país e saber o que é que a região tem para oferecer. E também devemos mostrar toda essa riqueza aos turistas estrangeiros, porque eles não conhecem. Hoje temos a vantagem de termos os recursos técnicos. Eu, por exemplo, tenho o meu blog, temos o Instagram, o Pinterest, o Snapchat, e é uma oportunidade de conectarmos com milhões de pessoas e mostrar-lhes o país que temos. Hoje em dia as pessoas têm acesso à informação e agora cabe a nós disponibilizar-lhes a melhor parte do nosso país. Nós temos a possibilidade de mostrar o verdadeiro Senegal. Divulgar o país no Ocidente contribui para o aumento do turismo, uma das principais fontes de divisa, juntamente com a pesca, indústria mineira e agricultura. Mas para Cheikh é necessário criar condições para o turismo interno e regional. Moi, je crois que ce qu'on peut faire, donc la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la tarification. Donc, il faudrait que les gouvernements puissent O primeiro aspecto que devemos trabalhar é a questão das tarifas. O governo deveria trabalhar neste aspecto para que os africanos possam viajar no continente. Ou talvez seja necessário criar tarifas para os nacionais. Por exemplo, um senegalês não deveria pagar o mesmo que um turista que chega de Paris ou dos Estados Unidos da América, porque o poder de compra não é o mesmo. Quem vem dos Estados Unidos vem com o dólar, o outro com o euro, e, por exemplo, o dólar americano vale 500 vezes mais o franco CFA, pois para um senegalês é preciso muito mais recursos para ir acampar, ficar num hotel, por exemplo, do que um estrangeiro que poderá, em 2 ou 3 dias, economizar 100 euros e ir desfrutar do Senegal. Acho que devemos implementar tarifas para os nacionais e os cidadãos de outros países da África e principalmente para a região da CEDEAO. Essa é a primeira questão. E depois temos a questão do visto, que ainda persiste, no que toca à circulação de bens e pessoas na região. Há mudanças a fazer na nossa mentalidade e também na questão das tarifas. Donc, voilà, il y a un énorme changement à faire entre nous-mêmes, nos mentalités, et après sur la tarification et sur les visas. Agora acompanhe-nos até uma área de mais de 36 mil km² de biodiversidade, a Guiné-Bissau.
Para quem chega à Guiné-Bissau via aérea, encontra um manto verde. Para quem chega à Guiné-Bissau via marítima, encontra um espetáculo da biodiversidade. A Guiné-Bissau é um patrimônio da vida, é um baluarte da cultura e é um tampão natural da África Ocidental. Bem-vindo à Bemba da Vida, Guiné-Bissau. A rica biodiversidade da Guiné é uma característica muito especial deste pequeno estado da África Ocidental. Refúgio de centenas de espécies de pássaros, peixes e mamíferos, o arquipélago de Bijagós é um conjunto de 88 ilhas e ilhéus que guardam a capital do país, Bissau. Instituído como reserva UNESCO do homem e da biosfera, o arquipélago inclui várias áreas protegidas. Nas religiões de matriz africana, que constituem a base fundamental dos grupos étnicos da Guiné-Bissau, a terra é um dom, o homem simplesmente um elemento integrado na natureza. Para o sociólogo Miguel de Barros, essa relação constitui uma vantagem para o país. E o turismo da natureza pode exatamente favorecer não só a conservação desses espaços e recursos, mas também a descoberta de saberes, de conhecimentos ancestrais que têm permitido, por um lado, que as funções naturais dos ecossistemas favoreçam modos de vida mais ecológicos, mais sustentáveis. Isso é algo que são únicos na Guiné-Bissau e que quem chega à Guiné-Bissau rapidamente se embrenha e se descobre numa paisagem natural, numa diversidade de modos de vida, de tradições culturais. São mais de 33 grupos étnicos, cada um com a sua tradição, com a sua cultura, com a sua língua, mas que convivem pacificamente e que têm produzido modos de estar que são únicos nesta nossa África Ocidental. Todas as áreas protegidas da Guiné-Bissau têm no seu interior comunidades locais que fazem parte desse ecossistema. Isso é algo único. As áreas protegidas na Guiné-Bissau não têm forças de segurança, não estão militarizadas, e são as próprias comunidades que participam no processo da sua gestão. O celeiro da vida, como é conhecida a Guiné-Bissau, tem uma diversidade incrível de ecossistemas que vão desde as densas florestas tropicais aos pântanos de mangais. A Guiné-Bissau tem vindo a consciencializar-se cada vez mais do valor da sua riqueza natural, ao ponto de cerca de 26% do território nacional serem já classificados como áreas protegidas. O turismo científico, para o sociólogo e conservacionista, é um nicho de mercado à disposição do país. Sabe que o turismo vive de infraestruturas, não só infraestruturas físicas, mas também infraestruturas macro, como, por exemplo, políticas públicas, o ambiente gerado em torno do país, a capacidade de mobilidade e o marketing. A Guiné-Bissau não está ainda nesta fase. A Guiné-Bissau está numa fase de estruturação para entrar num turismo de escala, mas voltado para um nicho muito mais orientado para o turismo ecológico e o turismo científico. Agora, a vantagem dessas duas premissas é que, por um lado, evita a massificação, que leva à destruição e elementos de consumo exacerbados, e, por outro lado, favorece a melhoria do conhecimento sobre o próprio espaço. E aqui o papel determinante do turismo científico, que é melhorar o conhecimento sobre os ecossistemas, melhorar o conhecimento sobre a valorização, ou seja, o uso desses ecossistemas por parte da própria população e colocar esses ecossistemas dentro da componente da infraestrutura. Agora, o turismo científico leva-nos a contabilizar a possibilidade da Guiné-Bissau jogar no plano internacional com a sua contribuição para a melhoria de um ambiente saudável. Outra questão, por exemplo, é na capacidade de compreender os usos e funções das plantas medicinais. Nós temos um conjunto de patrimónios florestais, tanto costeiro, marinho, subaquático ou a nível continental, que entram diretamente na farmacopeia. Nos últimos 5 anos,
tem havido uma dinâmica de descendentes de guinenses que têm visitado o país dos pais e dos avós. E isto tem contribuído para uma divulgação do país nas redes sociais. Mas também há vários profissionais do mundo do audiovisual que procuram o país para a produção de material distinto. Daí o papel da cultura na criação de uma nova realidade no país. Independentemente das vicissitudes políticas e de instabilidade, a Guiné-Bissau não é um país de violência. Ou seja, não é um país onde encontramos violência urbana, de insegurança, de tensões. Por quê? Porque exatamente a cultura joga esse papel do elemento integrador. E, ao mesmo tempo, é essa cultura, não só de hospitalidade para quem vem, mas de convivência pacífica entre as pessoas, que encontra âncora em todas essas transições que encontramos depois nas músicas, nas poesias, na arte visual, na arte performativa, e que a agenda cultural procura trazer. A agenda cultural procura demonstrar o que de melhor e mais intenso e dinâmico acontece não só no espaço erudito, mas sobretudo no espaço popular, demonstrando como é que a livre criação cultural tem permitido também gerar um novo pensamento sobre o país e um ecossistema criativo que cada vez mais está a transformar-se numa lógica de economia criativa. Há várias gerações que os cabo-verdianos emigram para o Senegal. Em áreas diversas, encontramos senegaleses de origem cabo-verdiana. Vamos conhecer o político Jean-Paul Dias. Jean-Paul Dias é um político senegalês descendente de cabo-verdianos. Nasceu em Dakar em 1946. A mãe de Jean-Paul Dias deixou o arquipélago de Cabo Verde, ainda jovem, rumo ao continente. Na altura, Cabo Verde enfrentava uma das maiores crises na sua história, a fome. Jean-Paul Dias, que hoje é enviado especial do presidente Macky Sall, orgulha-se deste contributo dado pelos seus antepassados, mas também destaca o papel da nova geração. Então, mi é senegalês, mas se eu falar eu sabe aquele sangue que está correndo por vez, que ele não sabe também. Guio de hoje que os outros comem mesmo onde que não chega. No minha camisa tem que juiz, tem que advogado, tem que professor de universidade de medicina, executivo. O Chile está numa posição alta no sistema político no sistema de governação de Senegal. Por modo que aquele enviado especial lá, é um mixto. Enviado especial é um conselheiro do presidente. E ele é membro do gabinete do presidente. E ele é um embaixador extraordinário. E pode ser mandado para um trabalho especial para a força. Mas tudo que ele está na posição de ministro de Estado. Mas é ministro de Estado. Que ele é uma alta posição. Gentes tem orgulho daquela posição. A plena integração dos cabo-verdianos no Senegal deu os seus frutos e Jean-Paul Dias, que também foi ministro da Integração Económica Africana do Senegal, diz que os conterrâneos merecem outro tratamento à chegada a Cabo Verde. Dakar jura Cabo Verde tchau. Nós donos, cantos, nós pai cantos que no Senegal, eles receberam o direito. Mesmo se naquele tempo era França que te mandava na terra, mas receberam o direito. Gentes devem receber o direito ali. Mas o que você chega no aeroporto pedindo reservação de hotel. Minha mãe, quando eu chego ao Senegal, mulher que sai de fora, que não sabe coisa que é hotel. Quando eu chego, se falava ele, não apresenta reservação de hotel. Ou se engata estava ali, para te conhecer. Ninguém quer perguntar aquele.
Eu tinha amigos, eu tinha parentes que mandavam ele carta de chamada, que fosse que chega lá. C'est tout. Minha chama senegalês que chega ali, deve deixar do campo na terra. Bom, terra é grande, terra é pequenote. Esta flor, casa de tal na Chada Santo Antônio. Ok. O que fosse 15 dias, 20 dias, um mês, já vai obedecer lá. Se Castelã nós buscam, terra é pequenote, a polícia tem capacidade de saber onde é que está. Que nós que pode parar alguém. Lá onde nós é dono é o que alguém que fica ali. O que alguém já passa 3 meses e que fica ali. Nós estamos falando, para ficar ali é para ter trabalho, ou para organizar seu próprio trabalho, ou para ter recursos, coisas assim, que nós pode. Que é normal. Vamos para um curto intervalo e já voltamos. Historicamente, Cabo Verde é um país marcado pela imigração. Na década de 90, também tornou-se num país de imigração. Na rúbrica Geração CDAO, vamos conhecer Obina, filho de pai nigeriano e mãe cabo-verdiana. Meu nome é Inocente Obina Fartos Canhado, tenho 24 anos, aluno de 4º ano de Relações Internacionais e Diplomacia na Universidade de Cabo Verde. Meu pai é nigeriano, nasceu na Cabo Verde desde os anos 90 e minha mãe é cabo-verdiana, filha de um cabo-verdiano, um badiu de Ilha de Santiago e um sampajuda de Ilha de São Vicente. A primeiro dia de aula, de ano letivo, tem aquela apresentação. E se for, como por exemplo, que é o primeiro ano que eu ando para o liceu, tive que fazer aquela apresentação. E era aquele momento de tinha um receio, porque tenho vontade de fazer uma apresentação e mesmo que eu fazer aquela apresentação, que era uma coisa que eu tinha gosto, para modo não sabia, mas automaticamente logo que eu falava meu nome, a pessoa sabia que eu falava, Modi, Obima, e então fica com aquele receio, até o momento que eu falei, minha mãe falou, mamãe, e a hora que fica mais grande, que tem uma certa independência, não se muda em nome, porque eu chamo de Inanas. E para modo que ela acaba para falar comigo. E foi aquele momento que meus pais dão aquela força, dão aquele empurrão para frente. E foi, olha, levanta a cabeça. Foi, você sabe qual é o significado de nome? Minha mãe falou, aquele nome que o pai deu lá é um nome tão importante para ele. Tem um significado e uma força por detrás dele. E a partir daquele minha pai bem entra e a pergunta, a coisa que se passa, minha mãe acaba para explicar, e o que acontece, bem dentro da definição de meu nome. É bem falar, mas nessa etnia, mas Obina significa coração de seu pai. Então, eu falo, a boa é coração, a boa é que o coração fora de dentro, fora de minha corpo. Então, a partir daquele momento, enchente aquele orgulho para mim, enchente uma vida para ele. Em 2012, que mesmo para a seleção de handebol de Liceu Domingos Ramos, que foi para um professor Ladislau e depois também tive treinador, um grande professor ali também, Chicha. Foi lá que o professor Chicha deu aquele impulso. Para mim, que no Babagino jogava contra outros liceus e até times federados, eu falei, Obina, pela força. E era um ânimo. E meus colegas de equipa, no momento, foi uma grande força para mim dizer, que está dentro de campo, está Obina, mesmo na bancada, Obina. E foi uma coisa incrível. Foi aquilo que dá mais força e mais empurrão para ser um bocado aquilo que me é hoje. Meu, é bem mostrando aquele outro ponto. Como eu sempre gosto de fazer voluntariado na universidade. A maioria parte de coisas é voluntário nos protocolos, mas tudo aquilo que contribui, que pode dar entregar. Então, o que foi a ideia? É trazer cultura de África para dentro de Cabo Verde e pega a mentalidade cabo-verdiana e leva para dentro do continente. Quer dizer, para não integra dentro do nosso continente, para não integra de uma forma fortemente na CDAO, onde aqui não consegue trocar ideia, para modo, sendo que os países e fonte de recursos
Cabo Verde tem pessoas com mentes brilhantes, não só dentro da África também tem. Mas não tem outro tipo de visão, e eles têm outro. Então, a hora que nos troca experiência entre jovens, nós conseguimos evoluir nosso continente e nós também levanta nosso país. E sabe, mas existe filhos de nigerianos estudando no liceu e graças a Deus, esse tem estado a dar grandes passos, a maioria, bom número deles está no quadro de honra, e é um orgulho. Então, é que, mesmo não só nigerianos, mas tudo, nunca que nos esquece de nossa origem, para modo um povo cabo-verdiano sul-africano, para modo nossa descendência bem de costa. Então, nós não é africano. Então, a única coisa que não está achando, mas não deve fazer, foi eu que me fez, é mostrar que parte de cultura de dentro do continente. É uma das coisas que me defende, até mesmo na universidade. Então, mostra, olha, coisa que é só aspecto negativo de África, dentro do continente, mas sem tudo. Tem cultura, é uma diversidade enorme. E se não tenta abraçar, tem muita coisa que não pode conhecer dentro de África. Na rúbrica a seguir, damos-lhe a conhecer as oportunidades disponíveis na sub-região. Hoje vamos ao encontro de Francisco Lopes, ele que foi professor de português na capital nigeriana, Abuja. Sou Francisco João Lopes, sou natural da ilha de São Nicolau. Em termos de formação, sou doutor em letras pela Universidade de São Paulo. Atualmente trabalho como tradutor por conta própria, tradutor freelance, e presto serviços principalmente para a Comissão de CDAO, o Tribunal de CDAO e outros clientes. Os cabo-verdianos parecem que a nossa bússola sempre aponta para o oeste e para o norte. Normalmente temos a tendência de emigrar para a Europa ou os Estados Unidos, especialmente quando tem a ver com a escolha dos estudos. Mas em 1994, ainda com 17 anos, ao terminar os estudos secundários, segui para fazer curso superior na Nigéria. O concurso surgiu em 2017 e logo que tive conhecimento dessa vaga foi um concurso organizado de forma tripartida, que é entre a Universidade de Cabo Verde, o Instituto Camões e a Comissão da CDAO. Eu candidatei-me porque já tinha uma experiência prévia com a África, já conhecia a África e com a vontade de retribuir o que eu tinha anteriormente adquirido da África. Candidatei-me e tive o privilégio de ser selecionado para essa vaga. Sabemos que a Nigéria é uma das maiores economias da África, então temos uma comunidade de expatriados muito grande em Abuja, mas as comunidades estrangeiras, as pessoas que estão em serviço, têm tendência em se agruparem entre si. Mas com o meu espírito aventureiro, eu aproveitei essa parte com os expatriados e também tirei o máximo proveito com a cultura local. Fiz compra nos mercados tradicionais e locais, transporte público, táxi, que a grande massa da população normalmente usa no dia a dia. Integrei-me totalmente e fazia mesmo questão de usar a língua franca, que é o pidgin, que não é inglês padrão. E também uma forma de mostrar assim identificação com a população local. Sabemos que na Nigéria nós temos 3 tribos, que são as principais tribos, que são Yorùbá. Então, desde 1994 tem o nome Yorùbá Oluwafemi, que significa Deus me ama. Nessa ida a Abuja, em relação com o pessoal Igbo, me deram o nome Chinedu, que significa Deus me guia. E os meus amigos do norte, Hausa, me deram o nome de Yakubu, que é equivalente a Jacó, que é um nome por influência da religião muçulmana. Foi uma experiência maravilhosa, porque a princípio estava com o Instituto Camões, representando a língua portuguesa. Tive o privilégio de ensinar a língua portuguesa e promover a língua portuguesa praticamente em toda a comissão da CDAO. Os alunos eram de vários escalões, desde do nível geral até cargos administrativos e diretores, que eram os meus alunos. Então, foi uma experiência maravilhosa. Além dessa experiência, fiquei conhecido com a CDAO, que agora eu tenho o privilégio de prestar serviços como um tradutor. Sim, isso já trago desde a minha primeira ida à Nigéria, em 1994. Aprendi a valorizar a língua materna
sem nunca desvalorizar as línguas internacionais, as línguas oficiais, podemos dizer as línguas coloniais. Então essas línguas têm o seu valor. Na África se valoriza muito a língua materna e ao mesmo tempo precisamos daquelas línguas que são línguas internacionais. Na África o default, ou para dizermos o que normalmente existe, é o multilinguismo. O monolinguismo na África é a exceção, não é o caso. Então na África nós temos uma questão multilingue e aprendemos a valorizar essa questão do multilinguismo. Isso valorizou bastante, me motivou bastante. Sou um defensor tanto da língua cabo-verdiana como da língua portuguesa, faço uso dessas duas línguas, inclusive faço trabalhos de tradução para a língua cabo-verdiana, defendo a língua cabo-verdiana sem prejudicar o valor que nós temos pela língua portuguesa. Nós temos a África tem os seus desafios, como qualquer lugar tem os seus desafios, mas a África tem a sua beleza. Tem a sua beleza, que é a sua beleza única e especial. Eu aprendi a apreciar esse belo africano, que me ajudou também a entender um pouco mais o belo que nós temos cabo-verdiano, que é uma miscigenação da África e da Europa. Então a África tem desafios, temos problemas, mas muitos de nós já fomos lá, já vivemos lá, alguns por 12, 15 anos, e eu, por exemplo, estou disposto, no caso de ter sucesso num concurso para um cargo permanente na CDAO, estarei lá felizmente, bem feliz da vida, dando o meu contributo para a região, para a representação de Cabo Verde e para a África como um todo. Para aceder a outros episódios e a mais informações do programa, visite o nosso canal no YouTube e a nossa página no Facebook. Para mais informações sobre a CDAO, consulte o site www.ecoas.int. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos dentro de 15 dias.